Olá, meu nome é Paula Thaís Melo dos Santos, eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas do terceiro semestre e hoje, juntamente com as minhas colegas Daiane Duarte e Thaís Helena Pereira, nós iremos apresentar o trabalho da disciplina de Prática Pedagógica, Instrumentalização ao Ensino de Ciências Biológicas. O trabalho se deu a partir da escolha de um objeto de estudo. E nós utilizamos como estratégia do estudo e análise do objeto os encontros. Então, nós somos entre 3 alunas. Nós optamos por fazer encontros online, já que não moramos em regiões distantes. Esses encontros foram feitos via Teams ou via WhatsApp. E através desses encontros nós discutimos sobre qual objeto poderia ser escolhido, a forma que nós abordaríamos a questão do trabalho, o ensino de ciência nos anos iniciais. A partir disso, nós fizemos como escolha o livro didático Buriti Mais Ciências. Esse é um livro utilizado nas escolas públicas e também há exemplares entregues aos alunos, então cada aluno recebe um exemplar e outros exemplares ficam disponíveis nas bibliotecas de forma gratuita. Esse livro, dentro do contexto da estratégia de estudo, ele pertence à editora Moderna, na cidade de São Paulo. No ano de 2021 se deu a publicação e a autora dele é a Ana Carolina Yamamoto. Esse livro ele pertence a uma coleção de 5 livros de disciplinas diferentes. Ele está na 2ª edição, foi publicado em 2021. E esse livro, hoje, ele não tem atualizações mais recentes e é utilizado no ano de 2024 no ensino público. A linguagem dele é uma linguagem clara e objetiva, né? Quanto ao propósito, ele cumpre o propósito dele, que é ensinar o aluno a ciências biológicas, né? Então, a questão educacional, a questão política, social, econômica e também a formar alunos com uma melhor consciência sobre o uso dos recursos naturais. Ele atende às expectativas do Ministério da Educação e também a BNCC. Entre os temas abordados nele estão a vida e evolução, a questão do corpo humano, alguns sistemas, por exemplo, sistema respiratório, sistema digestório, são abordados nesse livro, a questão do céu e da noite, o uso de recursos naturais, questão de tratamento de solo, reciclagem, o uso racional da água e também o cuidado com o meio ambiente. O livro traz não só a teoria, mas também a prática, porque a partir de cada conteúdo abordado, através no formato de texto, depois há figuras também, com boa ilustração, nós notamos também que é de boa qualidade, e também atividades, experimentos, exercícios que são feitos pelos alunos. Nós optamos pela versão manual do professor, em que há algumas referências que são comentadas e também sugestões de atividades. O livro para o professor, ele serve como um guia, não que o professor vai utilizar somente esta obra, né, para abordar os temas com os alunos, ensinar ciências aos alunos. Há também a possibilidade de fazer pesquisas extras, mas ele serve também como um guia com uma amplitude de todos os conteúdos que vão ser abordados durante o ano letivo. Quanto ao impacto na aprendizagem, ele impacta de forma positiva, porque ao nosso ver, ele desperta o interesse do aluno. Então, o aluno não vai querer aprender somente em sala de aula. Devido às atividades e os temas abordados, ele vai despertar um interesse maior e vai levar isso para fora. Por exemplo, a gente tem o caso do uso consciente da água. O aluno vai economizar, a questão do lixo, a questão da reciclagem, da compostagem, ele vai cuidar melhor do meio ambiente. Isso é só um dos temas, né, em que nós estamos citando a importância do livro e do aprender dentro de sala de aula. Quanto à relação com a disciplina, a gente notou que ele atende a expectativa da BNCC entre os temas, né, abordados, e também ele traz a didática, sim, é uma didática simples, de fácil compreensão. Então, ele traz os conceitos e depois o aluno consegue colocar em prática tudo aquilo que foi discutido em sala de aula. Ele também gera debate, faz com que os alunos trabalhem em equipe, gerando uma experiência melhor dentro de sala de aula.
Quanto à relação com a disciplina, nós optamos pela opção em PDF, né? Mas também a opção física, que é a que os alunos recebem em sala de aula. E um ponto negativo que poderia ser incrementado nas escolas seria a questão da acessibilidade, para que os alunos com deficiência pudessem, por exemplo, receber versões em braille ou o livro na forma de áudio, para que eles se sentissem mais acolhidos dentre os demais alunos, gerando uma melhor experiência a todos. De forma geral, o livro ele é bem estruturado, ele conta com uma didática simples, os conteúdos são feitos de forma conceitual depois das atividades. Os alunos também podem fazer uma autoavaliação no final de cada unidade de aprendizagem também. Oi, meu nome é Thaís e eu vou estar dando continuidade ao nosso trabalho com a etapa 3 da nossa socialização, que são considerações críticas e criativas. Como considerações críticas negativo, nós colocamos a falta de acessibilidade, né? Gostaríamos que esse livro tivesse maior inclusão, né, para os alunos. A gente citou no nosso resumo expandido o Braille e atualização constante, dada a última edição dele de 2021. Nas considerações criativas, a gente pôde ver que o aluno pode desenvolver habilidade no seu dia a dia, como fazendo pesquisas, projetos, fazendo com que ele tenha um maior pensamento crítico de onde ele vive. Essas práticas, elas aproximam ainda mais o aluno da sala de aula, né? Fazendo com que o conteúdo seja realmente fixado na cabeça dele. Quando ele encontra essas matérias no seu dia a dia, isso faz com que englobe ainda mais o que ele aprendeu na escola. Nós também citamos como críticas criativas que eles poderiam, né, agregar aos alunos visitas em museus, cultivos de hortaliças, aplicativos, né, e foram uma das coisas que a gente também colocou no nosso resumo expandido. E também acrescentamos críticas positivas do livro, como abordagem interdisciplinar, diversidade cultural, feedbacks constantes que os alunos, né, podem trazer, podem dar, e metodologia ativa. Na nossa etapa 4, que eu vou fazer o começo e a minha amiga vai estar dando continuidade, né, no outro slide, mas eu vou iniciar, seria sobre o nosso resumo expandido. Como já citado, o objeto de estudo é um livro didático, né, Buriti mais Ciências, 5º ano. A gente escolheu o livro do professor, né, o manual do professor, que contém 196 páginas, tudo de acordo com a BNCC, tudo muito bem explicado, muito bem elaborado, com atividades, perguntas que os professores podem estar fazendo. E segundo a PNLD, o que confere a um livro didático ele ser um livro didático principalmente o uso que se faz dele. Embora a organização dentro, né, de um livro didático já seja bem particular, que quando a gente abre um livro didático dá para ver que ele é didático, né? Isso já difere muito ele dos demais livros, o que é feito com ele, né? Esse livro, né, como escolhemos o manual do professor, ele é um guia, né, para o professor dar a sua aula, com muitas informações científicas, bastante conteúdo, bastante atividades e tudo, e que está sempre sendo atualizado, na verdade, porque a ciência sempre é estudada, né, constantemente, e está sempre em evolução. Então isso, né, sempre tem que estar em mente, né, que a ciência ela sempre está em evolução, sempre são coisas novas sendo descobertas e assim integradas ao livro e em sala de aula, né. Ele facilita o aprendizado do aluno, né, e a didática do professor. O nosso livro tá, segundo como eu já citei, as normas da BNCC, e o livro também traz uma praticidade, né,
visto que está gratuitamente nas escolas, né? Em algumas escolas os alunos não podem levar para casa, outras eles já disponibilizam, né? E agora a minha amiga vai estar dando a continuidade. Olá, tudo bem? Então eu sou a Daiane. Eu vou dar sequência aqui ao texto Resumo Expandido. Então, o nosso objeto de estudo, o livro da coleção Buriti, a gente observou que ele possui uma abordagem interdisciplinar. Ele, conforme os parâmetros curriculares nacionais, ele integra, ele relaciona o meio ambiente com a sociedade e juntamente com outras disciplinas. Então, a gente pode citar como exemplo o cultivo de hortaliças, relacionar com a geografia do solo, do local. Em algumas páginas, a gente também observou a presença de um glossário, então aumentando aí o vocabulário da criança, integrando com o português. Então, a gente, com essa observação, a gente pôde observar que é uma aprendizagem ativa, juntando a teoria com a prática. Então, a criança vai associar o conteúdo ao seu dia a dia, ele vai investigar, ele vai analisar, ele vai conhecer, ele vai questionar. Então, isso tudo reforça a teoria de Piaget e Vygotsky, que a cada etapa a criança constitui um pouco de aprendizado até formar um todo, e não isoladamente. Então, a cada prática, a cada jogos, a cada atividade sugerida no nosso objeto de estudo, a criança ela vai instigar a conhecer melhor, ela vai discutir, ela vai criar curiosidades, ela vai criar um senso crítico, um senso de pesquisa e vai correlacionar com o seu dia a dia. Então, a gente observou que o nosso objeto de estudo, ele tem um papel fundamental. Então, o livro didático, ele é essencial, tanto para o professor ensinar, quanto para a criança aprender, o aluno aprender. Com ele, são questionados diversos temas e aplicado no seu dia a dia. Então, o papel do professor, ele pode instigar e aumentar a criança a discutir, a curiosidade, o senso investigativo dela. Então, a criança vai pensar melhor, ela vai agir. A cada conteúdo trabalhado, ela vai analisar o processo. Então, ela vai perguntar, ela vai questionar, aumentando o seu conhecimento. Então, essa aprendizagem ativa correlaciona-se com a teoria, então, aí do Vygotsky e do Piaget. Então, colegas e professora, a gente encerrando assim a nossa discussão, nós como futuras professoras acadêmicas de biologia, o objeto de estudo, a gente observou que ele instiga, ele aumenta a nossa vontade de ensinar e nos traz muitas ideias para ser colocada no âmbito escolar futuramente. Então, o professor, ele deve compartilhar os interesses e a curiosidade com a criança. Então, eu sigo aqui finalizando com a frase de que o aluno quer aprender e o professor tem a função de ensinar. Então, a função do professor é facilitar e provocar a aprendizagem dos alunos, e o objeto de estudo ele está aliado a essa trajetória de ensino. Eu quero agradecer aqui as minhas colegas, obrigado por estar junto desse trabalho, foi difícil, mas estamos aí. Obrigada às minhas colegas.